sejam bem-vindos à aula de número 7 do módulo 3 da nossa Escola de Líderes. Aula essa que encerra esse módulo de número 3. Antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os alunos da nossa atual turma de líderes, porque nós poderíamos ter nos rendido a essa atual dificuldade da pandemia, mas resolvemos juntos, superar essa dificuldade. Nós aqui gravando as aulas e os irmãos assistindo, participando, dando feedback sobre aquilo que temos feito. Então, glorifico a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pelo comprometimento de cada um, pela seriedade que todos vocês têm levado esse processo. Isso muito nos alegra e nos faz entender que realmente estamos no caminho certo. Gostaria de agradecer também aos irmãos da comunicação da nossa igreja, principalmente a Jennifer e o Rodrigo, que são pessoas que têm incansavelmente dedicado a sua vida aqui a gravar esses materiais que temos produzido e divulgado semanalmente. Você atestou aí ao longo dessas semanas que nós saímos da onde nós partimos e aonde estamos agora, o avanço é gigantesco. Na verdade, as gravações que agora estamos fazendo agora, em nível de som, de imagem, de cenário, são realmente algo profissional e nós agradecemos a Deus por estar nos conduzindo nesse processo e eu tenho certeza que o Senhor vai reverter na vida deles, na carreira e na família deles, todo esse tempo e esforço que eles têm empreendido em abençoar a nossa igreja. Então, glória a Deus pela sua vida, aluno, pelos irmãos da comunicação. Eu entendo que estamos fazendo realmente algo muito grande e que ficará marcado em nossa vida e na história da nossa igreja. Também gostaria de dizer que ficasse guardado no seu coração o tema deste módulo que estamos terminando agora, ter uma vida contagiante. Que em nome de Jesus isso venha a ser uma marca na sua vida daqui para frente, que realmente você não aceite viver de uma outra forma a sua vida cristã, que não seja assim, contagiando pessoas, impactando a vida daqueles que estão ao seu redor, influenciando outras pessoas e levando pessoas a servir Jesus com a mesma paixão que temos sido ensinados aqui. Não aceite, querido aluno, viver de outra forma que não seja essa. E que em nome de Jesus a sua vida daqui para frente seja marcada por resultados incríveis, por realmente vidas salvas e discipuladas através de você. E eu creio que nós vamos conseguir trazer para a nossa igreja esse resultado que estamos tanto esperando, de crescimento, de aumento de número de pessoas, de engajamento de um número maior de irmãos para a glória do Senhor. A palavra que libero para a sua vida é realmente de muitos frutos, de uma vida extraordinária, de uma vida que alcança pessoas e que você nunca mais venha a ser o mesmo depois dessa escola de líderes para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado. A aula de hoje vamos tratar ainda do tema discipulado e ele encerra essa temática que estamos trabalhando desde a última aula. Ensinar as pessoas a obedecer a Jesus e só isso é possível através do discipulado. E para que você fixe na sua cabeça qual é o trilho do processo, evangelizar, consolidar o novo convertido e por fim discipulá-lo, treinando e enviando essa pessoa a ser alguém que alcança outros. E como a principal ferramenta que você vai utilizar para isso é o seu testemunho. Nada é mais poderoso do que o seu exemplo, nada é mais poderoso do que as suas atitudes. E tenha certeza disso, meu irmão. Nada do que você falar, se não for algo que acontece na sua vida, vai impactar a vida das outras pessoas. Nada que você só falar vai influenciar a vida dos seus discípulos. Somente aquilo que você pratica é capaz de levar as pessoas a novas atitudes. Se você não lê a palavra, se você não é uma pessoa de oração, não adianta você dizer para os seus discípulos que eles devem orar. Eles vão querer ver você orando.
E a partir de ver você orando, eles vão começar a orar. Vão orar parecido com você e depois vão desenvolver o seu próprio método e maneira de orar. Não adianta você querer dizer para as pessoas que elas devem ser cheias do Espírito Santo, se isso não é uma marca da sua vida. O que leva as pessoas a desejarem isso para elas é ver você que é um cristão, ver que você é um cristão transbordante do Espírito Santo, que manifesta os dons do Espírito, e ao ver isso na sua vida, eles vão querer isso para eles também. E não vai adiantar você dizer para as pessoas, fale de Jesus para os seus amigos, se eles não testemunharem isso acontecendo na sua vida. Então, não há ferramenta mais poderosa para consolidar e discipular do que o seu testemunho. E eu oro para que esse esteja sendo um momento de grande crescimento para você, em que o seu cristianismo esteja realmente maduro e pronto para ajudar outras pessoas nesse sentido. Talvez você pense, como eu preciso melhorar para impactar as pessoas com o meu exemplo. Então o tempo de começar é agora, meu irmão. Aproveite que o Senhor está nos dando aí esse tempo de quarentena, esse tempo em que a igreja está fechada, para você fechar o seu quarto e começar a conversar com o Senhor a respeito disso, de forma que Ele molde a sua vida, transforme você, para que você realmente seja alguém que se orgulhe da vida cristã que tem. Você vai ver, isso vai alcançar e impactar a vida de outras pessoas. O texto bíblico que nós vamos usar para embasar essa aula de hoje é aquele que está em Lucas, capítulo 24, os versículos 13 até o 35. É uma passagem conhecida, em que é retratada a história de Jesus e os discípulos de Emaús. Esses dois discípulos estavam saindo de Jerusalém, indo para uma outra cidade, depois da morte de Jesus Cristo, né, chateados, impactados de uma maneira negativa pela morte de Jesus, e Jesus vai atrás deles para reconduzi-los ao propósito que ele havia dito que eles deveriam cumprir, que era o de permanecer em Jerusalém. Então leia aí na sua casa, você já sabe, aqui a gente não lê, para que a aula não fique extensa demais, e que Deus fale ao seu coração através desse texto. Alguns versículos estão destacados aqui e nós vamos refletir a respeito desse assunto. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com você é em relação à própria decepção daqueles discípulos, como que eles estavam chateados, tristes, né, e desistindo daquilo que, provavelmente desistindo de serem seguidores de Jesus, ou estavam indo por um caminho que os levaria a desistir. E a primeira coisa que notamos aqui é como faz falta a presença do mentor, como faz falta a presença do mestre, como faz falta a presença do discipulador. Era tudo isso que Jesus representava para aquelas pessoas, e o seu cristianismo estava baseado na presença de Jesus, na figura de Jesus, e no fato de Jesus representar para eles todo esse ideal de salvação, de restauração de Israel e de uma nova vida. E quando Jesus deixa de estar presente, aqueles discípulos veem tudo isso desmoronar na vida, na mente e no coração deles. E o que eu quero que você entenda a partir disso é que isso vai acontecer com você também. Não no sentido de desistir, mas se você não se fizer presente na vida das pessoas que você discipula, a possibilidade dessas pessoas, devido à sua ausência, se entristecerem, desanimarem e desistirem, ela é muito real. É muito possível disso acontecer. Você que está como eu na igreja há muito tempo, já viu isso acontecer na vida de várias pessoas. As pessoas vêm, começam a participar da igreja, mas devido a não serem acompanhadas de perto por um motivo ou outro, acabam passando por esse processo. Entristecimento, decepção ou frustração e depois abandono da fé. E nós não queremos que isso aconteça, se possível, nunca mais na nossa comunidade de fé. Queremos que a nossa igreja seja uma igreja que recebe as pessoas e coloca para elas um destino, um propósito, e que vê elas dedicarem toda a sua vida nessa caminhada com Jesus. E isso só se faz possível mediante elas serem acompanhadas e discipuladas. Então, esses sentimentos que acometeram a esses dois discípulos
E o fato deles não atenderem aquilo que Jesus havia pedido para eles fazerem é muito em causa dessa ausência do mestre e do discipulador. A presença do discipulador, a presença do mentor faz toda a diferença na vida do discípulo. Nunca deixe que isso fuja da sua mente, né? E uma outra coisa interessante de pensarmos aqui é que esses momentos de oscilação na vida daquele que está iniciando ou está novo na caminhada de fé, ela é muito provável e muito possível de acontecer. As pessoas passam por esses momentos. Isso acontece com os cristãos maduros e antigos, quanto mais com aquele que é novo na fé. Ele oscila mesmo, tem dia que ele acorda desanimado, ele liga para você dizendo que está pensando em desistir, que não está dando conta, ou muitas vezes volta a um pecado que ele se achava liberto. Então todas essas coisas acontecem, levam as pessoas a oscilarem na sua fé, e é nessa hora que nós devemos nos fazer presentes na vida dessas pessoas. Jesus podia não ter gastado aquele tempo com aqueles discípulos ali e ter deixado eles irem embora, mas Jesus faz questão de ir atrás daquelas duas pessoas, demonstrar a elas a importância delas, demonstrar a elas que elas estavam equivocadas em sua decisão de tomar aquele caminho, e a sua presença é tão marcante que faz com que elas voltem para aquilo que elas precisavam de fazer, que era permanecer em Jerusalém. Você vai viver isso muitas vezes, e é nessa hora que você tem que ter a paciência necessária para ajudar, aconselhar, falar com a pessoa que esse tipo de situação é normal e fortalecê-la para que ela volte ao que ela precisa de ser. Eu que lido com adolescentes, então vejo isso diariamente. Tem dia que o adolescente está fogo puro, querendo Deus, e tem no outro dia mesmo, às vezes ele acorda triste, chateado, não querendo vir participar. E é nessa hora que nós, com a experiência que já temos, vamos lá, conversamos com ele, orientamos, dizendo que isso acontece também conosco. Às vezes acordamos tristes, querendo chutar o balde, mas como temos convicção de que Jesus é o caminho certo e que nele devemos permanecer, nós conseguimos trazer esses meninos de volta e ir orientando até que eles consigam, de uma maneira firme e sólida, caminhar com as suas próprias pernas. Então esteja atento a isso, né? E esteja preparado para vivenciar esse tipo de situação, oscilação na fé daqueles que nós estamos discipulando. Então, as palavras de Jesus reacendem o fogo no coração daquelas duas pessoas, e quando ele se revela para eles, todo aquele sentimento de frustração é curado na vida deles. Eles sabem que estão com Jesus de novo, que Jesus não os abandonou, que a morte não foi possível, não foi capaz de tirar Jesus deles, e de que eles podiam continuar essa caminhada seguindo Jesus, podiam voltar para Jerusalém, podiam obedecer ao mandado de Jesus, porque ele estava presente, a morte não havia conseguido vencê-lo, e que eles tinham toda uma caminhada pela frente. Então tudo isso se fez possível por causa da presença de Jesus naquela situação em específico, e que foi a solução de todo o drama que eles estavam vivendo ali. Uma outra coisa que Jesus faz é dar a eles uma palavra de instrução. Jesus, de certa forma, os corrige com muito amor, com muita sabedoria, mas volta a eles para o fato de que eles deveriam estar apercebidos de que Jesus, o Cristo ser crucificado, era algo que estava dito desde Moisés, e que eles não precisavam de estar assustados com aquilo, né? Então, Jesus usa de moesta, Jesus os corrige, os coloca de volta no trilho, e eles então prosseguem a sua caminhada. Esse será o seu papel. Quando a pessoa discipulada tentar de alguma forma ou por algum motivo sair do trilho, o seu papel é voltá-lo para o caminho, voltá-lo para o trilho que ele deve permanecer, então testemunhar, ele seguir em frente, ok? Então, isso vem acontecer também na sua vida. Então, a partir desse texto, quais são os objetivos do discipulado? Abrir os olhos dos discípulos para que eles reconheçam Jesus e dar-lhe entendimento e fé nas Escrituras. Tudo isso é seu papel, e você faz isso estando junto das pessoas, ok? Então, duas estratégias que vamos, para encerrar esse módulo, explicar aqui, é a questão da estratégia do caminho e a estratégia da mesa, que foi o que Jesus também usou nessa passagem
com aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. A primeira estratégia do caminho. E o que é essa estratégia? É a estratégia de aproximar, caminhar junto e compartilhar a vida. A ferramenta que nós utilizamos é a ferramenta da célula. Entretanto, a célula não é e não pode ser o único ambiente em que você discipula as pessoas. Você precisa aprender a caminhar junto com os seus discípulos e fora do ambiente tanto da igreja quanto da célula. É preciso você chamar a pessoa para estar junto de você em momentos comuns da sua vida, em alguma coisa que você for consertar na sua casa, em uma caminhada que você gosta de fazer, em um programa de lazer que é da sua preferência, seja um cinema, um piquenique, um passeio num parque. Nesses momentos você precisa chamar as pessoas que você está discipulando para caminhar junto com você. E isso é algo muito importante. Eu e a Aline usamos a estratégia com os adolescentes de chamá-los para tudo que nós fazemos. Se temos que consertar alguma coisa na nossa casa ou no instituto de idosos que a Aline é diretora, nós chamamos os meninos para estar junto com a gente. Nada que fazemos aqui na juventude nós fazemos sozinhos. Quando vamos organizar as coisas da feira aqui, nós chamamos eles para ralar queijo com a gente, para separar, porcionar macarrão, porcionar batata. Tudo isso são momentos da nossa vida em que nós chamamos essas pessoas que nós discipulamos para estar conosco. E você deve se valer também dessa estratégia. Você permitir a pessoa participar da sua vida e você participar da vida dela é algo que faz toda a diferença. O discipulado, vou reforçar isso aqui, é um ambiente de confiança. E confiança só se estabelece em um ambiente em que há proximidade. A pessoa não vai se abrir para você, não vai encontrar em você alguém que ela pode tirar as dúvidas dela, contar dos seus problemas, né, e até das suas dúvidas em relação à fé, se ela não sentir em você essa confiança. Então, o que Jesus fez com aqueles discípulos? Ele gastou um tempo ali com eles, ele andou junto com eles, e nós, para conseguirmos discipular as pessoas da maneira adequada, será necessário você também gastar esse tempo e você caminhar junto com as pessoas. Essa expressão compartilhar a vida, ela é muito interessante, muito interessante. Jesus ouviu aquelas pessoas, fez perguntas a elas, deixou que eles contassem aquilo que estava afligindo a eles e explicou as escrituras para eles. Quantas dúvidas as pessoas têm na sua caminhada de fé? E é você que será a pessoa responsável por tirar as dúvidas dos seus discípulos. Hoje nós percebemos que as pessoas querem ser ouvidas. Ser ouvido é algo muito importante hoje em dia, e a igreja não pode ser um ambiente diferente desse. A igreja tem que ser também um ambiente em que as pessoas ouvem bastante, mas que elas se sentem confiança, sentem-se confortáveis para falar e para serem ouvidas. É muito interessante percebermos que quando a pessoa vem para a fé, ela vem com seus traumas, ela vem com suas decepções, ela vem com os seus problemas familiares e ela espera encontrar na sua comunidade de fé um ambiente em que ela vai poder ser ajudada em todos esses sentidos. E a questão do discipular, nesse sentido, o ouvir a pessoa que estamos discipulando é fundamental. Não existe receita de bolo, né? Uma fórmula que eu aplico com todo mundo, palavras mágicas que eu chego e uso com todos e dá sempre certo. Não, cada caso é um caso. E às vezes só o ouvir a pessoa já é suficiente para trazer cura para ela. Às vezes é algo que ela nunca experimentou na vida. Você vai encontrar pessoas que não tiveram pais ou que os pais não tiveram, e você vai ser essa pessoa para a vida dela. Você vai encontrar cônjuges com problema e que você será a pessoa responsável por ouvi-la e ofertar oração e conselhos para ela. Então, o aprender a ouvir é muito importante. E uma palavra que eu quero resumir essa questão do caminhar aqui junto é a questão da paternidade espiritual. Meu irmão, eu espero que você esteja realmente preparado, que esse módulo tenha preparado você para entrar num outro nível da sua vida cristã, que é realmente o de exercer paternidade espiritual sobre a vida das pessoas.
independente da sua idade, todos aqueles que você ganha para Jesus, você representa um pai espiritual para ela. Ele se torna seu filho espiritual. E então, você será essa pessoa responsavelmente por educá-la, por conduzi-la, por prepará-la e por enviá-la. E quando estamos conscientes dessa nossa posição, nós realmente, né, nos tornamos capazes de atender as pessoas nas suas mais variadas demandas. Desde que Deus coloque isso no seu coração, permita o Senhor te desafiar nesse sentido e que você realmente aprenda a exercer essa função. E talvez você me pergunte, pastor, eu não fui muito bom, não fui muito bem nesse sentido de pai, não. Mas é até algo que Deus vai curar na sua vida. E meu irmão, o que Deus quer de nós é isso, que nós exerçamos essa paternidade espiritual sobre a vida das pessoas, e que mesmo aquilo que nos fez falta, nós sejamos curados pelo Senhor e venhamos conseguir suprir na vida das pessoas, para a glória do Senhor. Mas essa questão da paternidade espiritual, ela só se faz possível quando caminhamos juntos. Esse ditado é muito verdadeiro, né? Esse versículo bíblico em que diz que nós devemos ensinar a criança no caminho. E o processo do discipulado é o mesmo. Você vai discipular as pessoas no caminho em que elas devem andar. E você vai ir andando, apontando o caminho, e elas vão ir andando junto com você. Tá certo? Então, caminhar junto, a estratégia do caminho é a primeira que você deve se valer enquanto líder, enquanto discipulador. A segunda estratégia que você precisa se valer é a estratégia da mesa. E essa estratégia da mesa, ela nos traz uma outra questão muito importante, que é a questão de família. O que a mesa representa para nós? Nesse sentido que a mesa representa essa questão de família de fé. Com quem que você se senta à mesa? Ou é com os seus familiares, ou é com as pessoas mais próximas de você e que você as considera como família. Então, as pessoas precisam ser chamadas para se sentar à mesa realmente conosco e perceberem que elas foram inseridas na família da fé. Que agora nós somos irmãos mais do que de boca, nós somos irmãos verdadeiramente, porque constituímos uma unidade, constituímos um grupo. E esse grupo, a partir de então, é a família de fé da pessoa, local o qual ela será cuidada, ensinada, preparada e enviada. Não é isso que devemos fazer com os nossos filhos? É isso que você vai fazer com as pessoas que você vai estar discipulando. Então, na mesa, nós paramos, nós edificamos e ficamos com as pessoas em um mesmo ambiente. Né? Por isso que é a célula e o que é mais representativo nesse sentido de mesa para nós é o ambiente da célula. Né? A célula também será muito importante para você. Você deve fazer com que a sua célula não seja só um ajuntado de pessoas. A sua célula não pode ser isso. Líder em formação. A sua célula tem que ser esse ambiente de mesa. Ambiente em que dificuldades são compartilhadas, em que as pessoas realmente falam e são ouvidas e que vocês inclusive comem juntos. É por isso que o lanche é um momento tão importante da célula, que é o momento de comunhão, é o momento de partilhar. Né? Já partilhamos da palavra, já partilhamos as experiências e partilhamos também do pão ali juntos. E aquele momento ali é muito mais do que um alimentar-se, é realmente o comer junto, é algo representativo no sentido dessa comunhão, dessa questão de estar junto e nesse sentido de família, né? E essa questão do lanche, ela é tão significativa e eu sempre digo isso lá na minha célula. Irmãos, não importa o que nós vamos comer, se é uma coisa muito boa, muito gostosa, ou se vamos partilhar apenas um saco de biscoito, água e sal e suco de pozinho. O importante é que nós vamos comer aquele alimento ali, o mais simples que seja. Nós vamos comer todos a mesma coisa e vamos comer aquilo junto. Isso traz esse ideal de unidade, isso traz esse ideal de sermos uma só coisa. Então a mesa representa tudo isso para nós, a célula deve representar isso na sua mente. Essa deve ser a sua concepção de célula. Não é juntar as pessoas ali eventualmente uma vez na semana. Não, é o dia que a sua família de fé senta para partilhar da vida de Jesus e de tudo que vocês compartilham juntos ali. Essa questão da mesa
também nos traz uma ideia muito interessante, que é aí a célula. Coloco as células aí para você agora no slide, porque onde que nós vivenciamos essa questão da mesa? Nas nossas células, na célula que você vai liderar. Esse momento da mesa também, algo que eu quero deixar para você aqui, líder em formação, é que é o momento de mostrar fraquezas. É o momento de nós realmente revelarmos quem somos. E você não pode ter medo disso. Pessoas que têm medo de revelar a sua intimidade, elas encontram dificuldade nessa questão da liderança. Porque de tanto conviver, as pessoas vão realmente saber quem você é. E eu quero que você, nesses dias que você está refletindo sobre essas aulas, pense sobre o seu cristianismo. Talvez você pense, nossa, pessoas vão saber o cristão que eu sou, então tá difícil. Não, você não pode temer isso. Você tem que colocar a sua vida no prumo e realmente deixar, como eu disse aqui, que a sua vida seja contagiante e impactante. E também não pode ter medo de eventualmente dizer das suas fraquezas para as pessoas. Porque se as pessoas vão contar as fraquezas delas, você também deve entender que não há nada demais e você também contar e explanar as suas. E é por isso que é compartilhar vida, compartilhar o pão da vida, edificação mútua. O dia que os seus discípulos estiverem ali em dificuldade, você vai ajudá-los, mas o dia que você tiver em dificuldade, eles se sentirão à vontade e preparados para ajudar você. Uma última coisa que eu quero dizer em relação a isso aqui é que nunca deixe de ministrar a palavra. Falar de política, falar de futebol, falar de coisas que não estão atreladas à fé vai acontecer enquanto você estiver discipulando as pessoas. Mas você nunca deve se esquecer de ministrar a palavra. A palavra gera vida. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o seu principal referencial em relação a aconselhamento e instrução seja a palavra de Deus, meu irmão. É por isso que você tem que estar gastando a partir de agora mais tempo em ler a palavra, estudar a palavra, saber os textos bíblicos, para que você realmente possa, a cada situação, ter um texto bíblico, uma instrução da palavra para ministrar sobre a vida daqueles que você estiver acompanhando. Porque é a ministração da palavra que vai gerar vida e transformação na vida daqueles que você estiver acompanhando. E que Deus use você nisso. Quatro palavras importantes aqui: caminhar junto e paternidade espiritual, sentar à mesa e família de fé. Que você seja capaz de construir isso a partir de agora com as pessoas que Deus trouxer até você. Amém? Para a glória do Senhor. Então, as duas estratégias que estamos usando: células, que representa a mesa, e o dia a dia, que representa a caminhada. Por fim, aquilo que nós estamos esperando que aconteça com você. Como que você vai tornar uma pessoa de um novo convertido a uma pessoa preparada para caminhar sozinha? A primeira coisa é, você vai fazer e a pessoa vai observar. A segunda coisa que vai acontecer nesse processo é, você vai fazer e ela vai ajudar a você fazer. O passo seguinte, ela vai fazer e você vai ajudá-la. E quando chegar ao fim desse processo, ela vai fazer e você vai observar, supervisionar. Irmãos, como isso é maravilhoso. Então, que você esteja preparado para sempre dar o próximo passo. Como eu disse numa aula anterior dessa aqui, nunca fique janelando a pessoa, dizendo para ela, estendendo mais do que o devido no tempo de inseri-la no processo de participar. Todas as oportunidades que você puder dar para as pessoas, forneça, abre espaço, deixa a pessoa contribuir de alguma forma, até que ela consiga chegar nesse último ponto aqui, dela estar fazendo sozinha, às vezes liderando a célula, né? Tendo a sua própria célula, e você só ali naquele papel de coordenador, de supervisor, pessoa que vai estar auxiliando. Eu glorifico ao Senhor, irmãos, porque quanto pastor, tenho visto esse último processo acontecer aqui na vida de algumas pessoas que nós lideramos. Pessoas que nós permitimos a elas liderar uma célula, e quando começou elas tinham muito medo, elas estavam inseguras,
mas nós empoderamos essas pessoas, adolescentes, né? E essas pessoas hoje em dia, nós já vivenciamos essa última parte aqui. Elas lideram, elas cuidam das pessoas e nós apenas observamos. E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque vivenciando isso, eu tenho plena convicção de que o pastoreio realmente é algo multiplicável. E essa tem que ser a nossa missão, multiplicar o pastoreio dentro da igreja para que hajam muitos cuidadores e hajam muitas pessoas realmente vivendo o propósito de Deus para elas. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Você vai ver muitas pessoas saírem de um processo em que elas só observam para um processo em que ela está fazendo, vivenciando tudo que ela tem para viver. E você vai estar ali glorificando a Deus por ter supervisionado, por ter cuidado, por ter discipulado e estar vendo essa pessoa dando muitos frutos para a glória do Senhor. Eu creio que eu estou vivendo isso aqui agora, eu estou fazendo, e talvez você esteja só observando, mas em breve, meu irmão, você vai estar fazendo e eu vou estar observando a sua vida dando muitos frutos e glorificando ao Senhor por causa disso. Amém? É essa igreja que queremos ser, uma igreja que multiplica o pastoreio, e isso vai acontecer a partir de você, aluno dessa escola de líderes. Então, encerrado aqui o módulo de número 3, com as 7 aulas que faziam parte dele, e que a sua vida seja, em nome de Jesus, uma vida contagiante. Fique tranquilo em relação ao próximo módulo. Essa semana mesmo, eu e o pastor Tiago estaremos dando todas as instruções de como o próximo módulo vai acontecer e de todas as atividades que darão sequência à nossa escola de líderes. Que Deus abençoe a sua vida, que ela seja contagiante e cheia de muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? Um grande abraço.